25, não é? Hebreus 10, 25. Sem abandonar a nossa congregação. Eu estava falando de se manter firme. Não foi onde eu comecei, no 23? Manter firme na fé. Não abandonar a congregação. Não abandonar a igreja. Se manter firme também é participar da igreja, das coisas de Deus. O escritor está falando, não devemos abandonar a nossa congregação, como é de costume de alguns. O escritor sabe que muitos têm abandonado a congregação, como é de costume de alguns, abandonar a casa de Deus. Você já ouviu falar do crente desviado? O desviado? Afastado? Olha ele aqui. Olha ele aqui nesse versículo. Abandonou a congregação, como é costume de alguns. Alguns abandonam e vão embora. Não mudou de igreja, abandonou. Mudar de igreja, ele continua na casa de Deus, na presença de... Não estou falando de quem muda de igreja, aqui eu estou falando de quem se desvia. De quem vai embora e não volta mais na igreja. Volta para o mundo. Abandonou a congregação. É o costume de alguns fazer isso. De negar a fé em Jesus. Será que Jesus faz mal para alguém? Não. Então por que as pessoas abandonam a igreja? A maioria é por causa de homens, mulheres, homens, jovens. As pessoas olham e olham para o homem, não olham para Cristo. As pessoas deixam de olhar para o autor e consumador da fé e vai olhar o defeito do irmão, o defeito do pastor, o defeito de alguém. Aí a pessoa sai da igreja e vai embora, não volta mais, porque olhou para o homem. Não é isso? O homem é falho. Não podemos confiar no homem, mas devemos confiar em Cristo. A nossa confiança está em Cristo. Sempre, irmãos. Quantas pessoas se frustram? Porque confiam no líder, no pastor, no cooperador, no diácono, no presbítero, no membro da igreja. Às vezes você confia em alguém, aí aquela pessoa pisa na bola, você desvia. Está errado. Não devemos abandonar a congregação, como é costume de alguns, antes exortando mutuamente. Antes devemos exortar uns aos outros, corrigir. Exortar-nos, corrigir, falar a verdade. Tem gente que não gosta muito de ser exortado, mas tem que exortar. O que me lembra essa palavra? Corrigir, exortar, disciplinar, pregar. Amém? Que nós temos que exortar. Aqui bate um pensamento que eu tenho. Que nós temos que bater de frente com o pecado dentro da igreja. O pastor não pode ver o pecado e acariciar o pecado, passar a mão. O pastor está vendo o pecado e deixa à vontade. Aquilo ali é um câncer dentro da igreja, que vai destruir a igreja. Tem que bater de frente com o pecado. A igreja tem que se santificar. Dentro da igreja não é lugar de pecado. Dentro da igreja é lugar de adorar a Deus. Aleluia! Mas está cheio de gente trazendo pecado para dentro da igreja. E não só trazendo, mas usando do pecado dentro da igreja. Participando com ele dentro da igreja. Aleluia! Se alegrando com o pecado dentro da igreja. Aleluia! Adorando a Deus com o pecado dentro da igreja. E não passa do teto a adoração. Acha que está adorando a Deus, mas está adorando o ventre. Acha que está servindo a Jesus, mas está servindo a si mesmo.
acha que serve a Deus, mas não serve. Aleluia. Pecado é pecado e vai continuar sendo pecado. Isaías diz: o pecado faz separação entre o homem e Deus. A iniquidade, Isaías 59, verso 2. A iniquidade, pecado, separa o homem de Deus. Aleluia. Então temos que tomar muito cuidado, porque se o pecado estiver aqui dentro da igreja, esse pecado está fazendo uma barreira que está separando a igreja de Deus. O pecado é uma barreira, uma montanha que, aleluia, que se coloca na frente, que dificulta a igreja de servir e adorar a Deus. Começa em uma laranja, começa em uma batata, quando vê, está todos podres. Foi contaminando, de um foi passando para o outro. Chega uma pessoa na igreja e traz o pecado. Aí a gente prega contra o pecado, e aquela pessoa ouve, se converte e muda. O evangelho não é isso? Regeneração, mudança, metanoia, uma transformação. Não importa se vai durar um dia ou um ano, tá? Tem pessoa que se converte no primeiro dia. Tem gente que vai durar anos para se converter. Amém? E a palavra vai discernir dentro do homem, que é certo e que é errado. Então hoje eu estou falando para você que pecado é pecado. Se eu for falar pecado aqui, nós ficamos o ano inteiro falando os nomes deles. Tem vários nomes de pecado. Né? A mentira é pecado, roubar é pecado, matar é pecado, prostituir, cobiçar, desejar, fala mal de alguém ou do próximo. Tem várias coisas, muita coisa é pecado. Né? Beber, fumar, roubar, droga, álcool, adultério, prostituição, lascívia, várias coisas. Então, irmãos, pecado tem que tirar. Exortando mutuamente, ainda mais agora quando vedes que o dia está próximo. Quanto mais o dia do Senhor está próximo, mais nós temos que exortar a igreja, corrigir, para que ela mude para ontem. Porque se Jesus voltar e a pessoa ouviu a palavra, ouviu o verdadeiro evangelho e não se converteu, lavei minhas mãos, preguei a verdade, a pessoa que não quis. O duro é quando o pastor fica enchendo linguiça, né? Só bênção, milagre, prosperidade, só vitória hoje, irmãos. Ô glória! Hoje você vai receber casa, carro, apartamento, mas continua aí com seu pecado de estimação. Não, vamos corrigir, exortar a igreja. Está fumando? Para de fumar. Está bebendo? Para. Está prostituindo? Para. Está roubando? Para de roubar, ladrão. Está mentindo, filho do diabo? Para de mentir, porque o pai da mentira é Satanás, o diabo, e os filhos dele que mentem. Deus é a verdade e a vida. Então conhecereis a verdade. Se você conhecer a verdade te liberta. A verdade é Jesus. E se você conhecer Jesus, verdadeiramente será livre, liberto. Aleluia! Para com essa vida. Você é crente? Hã? Responde para você mesmo. Tem fé? Acredita em Jesus? Quantos anos você é crente? Hã? Como está a sua vida hoje? Você se parece com Cristo? Você faz a vontade de Cristo? Você luta diariamente, aleluia, contra a carne?
Ou você faz a vontade da carne a todo tempo? Aleluia! Glória a Deus! Vamos nos exortar, nos corrigir. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, Deus não cobra. É de graça, é gratuito, é dom de Deus. Ele conquistou na cruz. Não precisou vender livro, CD, não precisou de seminário, não precisou de congresso, não precisou de festa, de nada. Foi de graça. De graça receber e de graça vos dar. Mas hoje, tudo que é gospel, tudo que é na igreja é cobrado. Aleluia. Tudo tem um preço, pastor. Tudo tem um custo. Aleluia. Mas custou para Jesus a vida dele. Preciosa. Aleluia. Então hoje, aleluia, a igreja é uma empresa. Hoje a igreja é um comércio. Hoje a igreja dá lucro. Misericórdia para nós. Vamos pregar o Evangelho e nos corrigir. Aleluia. Todos vão dar conta no dia do juízo. Aleluia. O que é de Deus é de Deus. O que é seu é seu. Aleluia. Eu li aqui esses dias. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. E se Deus merece dar glória, exalta, glorifica. Senão as pedras vão glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Que tempo é esse? Vai melhorar, pastor? Não, vai piorar. Vai piorar. Não melhora, irmãos. Eu não sou contra ter salário. Mas é que hoje em dia estão cobrando para tudo, irmãos. Estão cobrando para tudo, né? Fica de pé. Quando alguém cobrar de você, você vai no evento lá, estão cobrando. Leva o aleijado lá, o cego, e fala aí, agora a hora por ele. Você cobrou, agora a hora e faz o aleijado andar e o cego enxergar. Aí não faz, mas então por que cobrou? Jesus fazia e não cobrava? Ah, mas Jesus, Jesus mesmo. Ah, pastor, mas eu quero pagar. O problema é seu, se você quer pagar, você paga. Eu estou falando de mim, que eu estou pensando, não vale a pena, viu, irmãos? Ficar pagando para essas coisas, não. Amém? Aqui, ó, é só você pegar em casa e ler. Tem cada revelação profunda. Oh, glória. É claro, né? Tem que ter comunhão para ter revelação. Se não tiver comunhão, vai ser um livro comum como qualquer outro. Agora, se a pessoa tiver espírito, meu Deus. Um versículo desse aqui, irmãos. Um versículo só. Poucas linhas. Isso aqui te alimenta. Você para o mês inteiro. Um versículo. Uma palavrinha assim. O Senhor falar, você ajoelhar e falar, Deus, eu vou abrir a Bíblia, o Senhor vai falar comigo agora. De repente você vai lá e abre, o Senhor fala, e você fala, meu Deus. Mas nem se eu tivesse ido na China, não tinha falado como o Senhor falou comigo agora. Aqui, ó. Não é isso? Olha só onde eu abri agora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha que palavra poderosa. Vou abrir agora aqui, ó, só para ver o que o Senhor ia falar. Vigie e ore. Serve para nós, igreja. Vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje nós estamos aqui, firmes. Amanhã, cuidado para não cair. Né? Hoje você está bem aqui,
você está na unção, está no poder, está na presença de Deus, mas amanhã, se nós dar um vacilo, está cheio de coisas aí no mundo, dentro de casa também. Dentro de casa, no mundo, eu falo em todos os lugares, no computador, na internet, no mundo. Se nós dar um vacilo, nós caímos. Então tem que vigiar muito e orar muito, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que fala que a carne é fraca? A fraqueza da carne leva o homem a cair no pecado. Se você estiver fraco espiritual e a sua carne estiver forte, a sua carne vai te atrair para o pecado. Eu preciso estar mais forte no espírito. Como que eu fico forte no espírito? Jejum, oração, leitura da palavra, participação nos cultos, nas coisas da igreja, isso me fortalece. E se eu estou forte, eu consigo lutar contra a força da carne. Agora, se a pessoa fica um mês em casa, um mês sem vir na igreja, e de repente o pecado aparece, ela está fraca, ela cai. O espírito estava pronto, mas a carne é fraca, caiu. Voltou a comer do próprio vômito. O próprio vômito é o pecado que a gente fazia antes. De repente eu fazia uma coisa ruim e agora eu vou lá, vomitei e estou comendo de volta. Que nojeira, pastor. É assim que é o pecado. O pecado é essa nojeira que você vomitou e volta lá e come. E já ficou lá, apodreceu. Está pior do que quando saiu do seu estômago era vômito. Agora está pior do que o vômito. Já apodreceu lá e você vai voltar lá igual um cão. O cão come, é a mesma coisa nós quando volta naquele mesmo pecado que nós fazia. Irmãos, e o diabo está lá te aplaudindo. O diabo está lá, quando você volta no vômito, o diabo está lá do seu lado, te abraçando. E o Espírito Santo dentro de você sai. Perde o Espírito, ele sai, porque ele não participa do pecado. O Espírito Santo não participa do pecado. Ele vai lutar com você até a hora que você pegar naquele copo de cachaça. O Espírito está dentro de você lutando. E luta, e vai, põe na boca, não põe. Mas, nossa, que cheirinho, esse aqui é, né, aguardente, dá boa. Aí cheira, quem gosta de pinga, eu não gostava. E a hora que você bebeu, consumou o pecado. Aí o Espírito não participa. Ele foi com você até naquela luta ali, bebe, não bebe, vai, não vai, peca, não peca. Pecou, perdeu o Espírito. Quem lembra de Davi? Né? Davi perdeu o Espírito Santo. Depois ele se humilhou a Deus, né? E já orando, Senhor, né? Não retire de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia que quando ele tinha um Espírito, ele lutava com o urso, ele vencia. Ele enfrentava o leão, ele vencia com o Espírito Santo. Ele ia para a guerra, como soldado, como guerreiro, ele vencia, ele não morria na guerra, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas agora, sem o Espírito Santo, ele poderia o quê? Morrer facilmente sem o Espírito. Davi era uma presa fácil sem o Espírito, porque ele tinha muitos inimigos, muitos odiavam Davi. Por mais que ele foi o melhor rei, mas sempre tem os inimigos. Quanto melhor você for, vai levantar inimigos contra você. Você pode ser o melhor homem da sua cidade. Davi era o melhor rei de Israel e tinha muitos inimigos contra ele. Até dentro da sua própria casa. Claro, isso por consequência do pecado. O pecado trouxe consequências para Davi dentro da casa dele. Amém? Não vou falar sobre isso. Põe o louvor, vamos orar. Já falei demais, mas estou dentro do horário ainda. Vamos encerrar.